Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marta Citoni, sou professora do Direito Social, portanto, das áreas do Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário. E vim conversar com vocês hoje sobre uma circunstância que é o reconhecimento ou não da Covid-19 como uma doença ocupacional. Para contextualizar um pouquinho esse tema, é importante que nós lembremos aqui que nós temos a medida provisória 927, que foi editada para trabalhar os conceitos do direito do trabalho sobre a sistemática do Covid, e nessa MP houve uma manifestação expressa do Poder Executivo, no sentido de que a Covid não seria hipótese de doença ou acidente do trabalho, salvo se comprovado por parte do trabalhador o nexo de causalidade. Portanto, o empregado, o trabalhador, teria que comprovar que ele contraiu o Covid-19 no trabalho. Uma prova absolutamente diabólica, impossível praticamente de ser desenvolvida. Essa MP ela foi objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade e teve um julgamento em sede liminar, ainda não é o julgamento final do processo, mas o STF, em sede liminar, tirou o efeito da redação desse artigo, que era o artigo 29 da MP 927, e disse o seguinte: olha, Covid-19 pode ser doença ocupacional, desde que comprovado o nexo de causalidade por parte do empregador. Ou seja, agora é o empregador que vai ter que fazer prova, né, de que a Covid não foi contraída no seu ambiente do trabalho. Também uma prova difícil, né, mas mais provável ou mais possível de ser desenvolvida. Feito esse pequeno introito, é importante que a gente vá em busca das informações contidas na legislação previdenciária para entender por que isso é importante, né? Então, nós temos a nossa legislação previdenciária estabelecida com base na Lei 8213 de 91, que foi objeto de reforma no final do ano passado e que, portanto, tem alguns elementos associados a essa disposição que passam a ser um pouco diferentes. A Lei 8213 traz lá na redação do seu artigo 20 e 21 uma disposição prevendo que doenças endêmicas não são reconhecidas como doenças ocupacionais, exceto na hipótese da contração decorrente de atividades correlatas. Portanto, segundo a Lei 8213, eu nem entraria nesse debate se é ou não uma hipótese de doença ocupacional, exceto para quem trabalha na linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, as pessoas na rede hospitalar, as pessoas que trabalham em serviços essenciais e que estão aí correndo o risco do contágio de uma forma maior, tá? Só que com base na MP e com base também no julgamento do STF, nós acabamos abandonando um pouquinho esse conceito contido na Lei 8213 e permitimos um reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional em toda e qualquer atividade, desde que comprovado nexo de causalidade. Então, repetindo, é o empregador agora, com base nessa liminar do STF, que vai ter que fazer prova, que tomou todos os cuidados possíveis para evitar o contágio da Covid. Marta, que droga de diferença isso faz? Toda. No direito previdenciário, aqui nós estamos falando de dois benefícios, tá? Ou é um auxílio-doença, ou é hipótese de uma aposentadoria por invalidez. Para esses dois benefícios, o direito previdenciário me exige, via de regra, uma carência de 12 meses. Portanto, eu tenho que ter contribuído por 12 meses para a Previdência Social, no mínimo, para fazer jus ao respectivo benefício. Mas, se for uma hipótese de oferta do benefício em função de doença ocupacional ou acidente do trabalho, não é preciso carência. Então, pode ser que seja o meu primeiro mês de contribuição, eu fui acometida por uma doença ou um acidente decorrente do trabalho,
e eu passo a fazer jus ao benefício previdenciário. Então, eu tenho um tratamento diferenciado pelo sistema no tocante à oferta do benefício, se for oriundo do trabalho ou se for uma circunstância não afeita à relação laboral. Esse já é um grande diferencial. Ainda para complementar esse diferencial, quando eu tenho uma doença ocupacional ou um acidente do trabalho reconhecido, nasce para a figura do trabalhador a garantia de emprego. Ele volta do benefício previdenciário e tem direito a 12 meses ainda de prestação de serviço. Uma garantia de que ele não poderá ser demitido, salvo por justa causa, e que, se o for, neste período, receberá uma indenização correspondente aos meses de trabalho. Portanto, uma garantia que para a figura dos trabalhadores é extremamente importante, mas para a figura da empresa é pesada, né? E para complementar essa estruturação, quando eu tenho doenças ocupacionais ou acidentes do trabalho registrados na minha empresa, eu aumento o valor do meu recolhimento previdenciário. Nós temos um índice chamado Fator Acidentário de Prevenção, o FAP, que ele é um multiplicador do valor previdenciário que eu tenho para recolher. O FAP varia de 0 a 2%, né? E procede, então, como uma sistemática de multiplicador. Então, imaginem que quanto mais acidentes, maior é o meu FAP, né? E sendo maior o meu FAP, maior é o meu recolhimento previdenciário, né? E ainda, se houver um afastamento, oferta de benefício oriundo do trabalho, o empregador tem obrigação de seguir recolhendo o FGTS por esse período. Então, eu tenho diferenciais muito fortes no reconhecimento do COVID como uma doença ocupacional ou não ocupacional. Para a figura do trabalhador, é perfeito que se reconheça isso como um acidente ou uma doença ocupacional. Garante a ele o emprego, estabelece a salvaguarda da oferta do benefício previdenciário, e mais do que tudo isso, né, ele passa a ter aqui uma segurança jurídica correlacionada. Para a figura do empregador, é um peso econômico bastante significativo. Ele vai ter que adimplir, no mínimo, 12 meses de contrato em período posterior, ele tem que manter o FGTS recolhido e ele vai ter majorado o FAP da respectiva empresa. Então, temos essa distinção correlacionada, tá? Então, com base agora nesse estabelecimento do STF em liminar, o que ocorre é que o empregador vai ter que achar todas as saídas possíveis e imaginárias para evitar esse reconhecimento como doença ocupacional. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que criar aqui estruturas de educação para a figura dos seus trabalhadores quando estão retornando à atividade. Olha, precisamos de um distanciamento mínimo, é obrigatório lavar as mãos, o uso de máscara é essencial. Eu tenho que criar todo um protocolo aqui educacional de proteção, de prevenção no tocante ao Covid-19. Isso tem que ser devidamente registrado por cartazes, por cursos online, por protocolos assinados pelo trabalhador. Eu tenho que ter tudo muito documentado para o momento futuro. Ele vai ter que fazer a oferta de máscara, que passa a ser um equipamento de proteção individual, álcool gel em todos os ambientes, cuidar o distanciamento entre os profissionais, tudo isso para procurar evitar essa contaminação da sua equipe. E ainda assim, nós sabemos que existe o risco da contaminação se dar em qualquer lugar. Então, essas proteções o empregador precisa comprovar para garantir que ele não vai ter prejuízo do reconhecimento. E ainda assim, não significa dizer que não possa ocorrer, tá? Então, os cuidados da empresa são associados a essa estrutura e é possível que tudo isso seja judicializado por um reconhecimento. Para finalizar essa disposição, é importante perceber um outro fator.
Quando a gente fala em auxílio-doença, eu não tenho diferencial de percentual, tanto faz ser doença ocupacional ou não ocupacional, o cálculo é sempre o mesmo para efeitos da Previdência Social, 91% do salário de benefício. Mas quando eu falo em aposentadoria por invalidez, muda. Se a aposentadoria por invalidez for ofertada em função de uma doença ocupacional, o cálculo é 100% do salário de benefício. Se ela for em função, em decorrência de uma doença não ocupacional, o cálculo é 60% do salário de benefício. Então, eu perco aí, no mínimo, 40%, né, nessa distinção associada. Para a figura do trabalhador, isso é uma diferença inimaginável em termos de valor econômico, né? E qual o diferencial? A grande maioria dos casos será ofertado o auxílio-doença, portanto, eu não tenho prejuízo vinculado a isso. Mas aqueles casos gravíssimos em que não houver mais possibilidade do retorno às atividades ou que houver a morte da figura do trabalhador, o cálculo será sempre associado a uma aposentadoria por invalidez. Então, gera prejuízo na pensão por morte ou gera prejuízo na hipótese de oferta do benefício para a própria figura do trabalhador. Então, percebam que nós temos aqui muitos fatores que colocam em conflito o interesse do empregador e interesse do trabalhador no que se refere a esse reconhecimento ou não da Covid-19 como uma doença ocupacional. E vocês, o que acham disso? Concordam ou não concordam com a disposição contida na MP ou ainda na liminar ofertada pelo STF? É um questionamento importante de nós nos fazermos hoje em dia. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para que nós possamos debater melhor esse tema. Até mais!